De volta ao palco Capacitação, a gente está falando sobre os processos de contratação e, claro, sobre o ato de se capacitar dentro deste tema gigantesco da Mi Expo Fórum 2024. Nosso tema agora é financiamento do regime geral de previdência social, desafios e proposta de reforma. Tenho dois especialistas que já estão aqui comigo. Luiz Nessi, presidente da CNS, e também como pronuncia? O Ceprosp também com a gente. E o Fernando de Freitas, que é sócio-diretor da Ex-Ante Consultoria Econômica, tá certo? Muito bem. Esse é um tema muito interessante, abraçando tudo isso que a gente está vivendo aqui na Mi Expo. Quero que vocês fiquem à vontade para conversar, para, obviamente, instigar a nossa audiência e, claro, se quiser passar o microfone para quem tiver perguntas, fiquem à vontade. Por favor, professor, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite que foi feito pela organização da feira, que está muito interessante e muito objetivamente dirigida. A Confederação Nacional de Serviços é uma entidade de classe que representa parte do setor de serviço, evidentemente, não é todo, mas representamos a maioria das empresas de serviços do Brasil. E ela tem como objetivo sempre divulgar coisas novas, inovações, alternativas que existem para o mercado de serviço e mostrar soluções. Nós procuramos sempre não fazer simplesmente denúncias ou questionamentos, mas sem mostrar, com o objetivo, mostrando soluções. E uma das soluções que nós queremos apresentar hoje é aumentar a possibilidade de emprego. E para aumentar a possibilidade de emprego, nós temos que regularizar o regime de financiamento geral da Previdência e, evidentemente, também buscar novos caminhos para desonerar a folha de pagamento. Então, nós vamos dividir a palestra em duas fases. Uma será apresentada pelo professor Fernando Garcia, e vai falar um pouquinho sobre o sistema gerencial nosso da Previdência, os resultados e as deficiências que ele tem. Depois eu vou fazer a proposta específica sobre a desoneração da folha de pagamento. Fernando, a palavra é sua. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Bom, como o Luiz antecipou, né, esse trabalho que a gente está apresentando, esse estudo que nós fizemos, ele tem uma preocupação central de um dos pontos que vai ser o mais importante da economia brasileira a médio e longo prazo, né? Nós estamos há poucos anos em que foi feita uma reforma previdenciária que mexeu nos benefícios, mexeu nos direitos dos trabalhadores, mas não mexeu no modelo, na forma de financiamento desses sistemas. E nós já conseguimos antever com uma precisão muito grande que esse atual regime de financiamento ele vai gerar um déficit fiscal crescente para o governo federal e, portanto, uma pressão para aumento da carga tributária. Esse trabalho, o principal objetivo, é substituir esse regime de financiamento por um regime de financiamento novo, mais moderno, mais eficaz na arrecadação, para evitar essa explosão das despesas do regime previdenciário sem a capacidade de arrecadar. E principalmente porque nós vivemos uma sociedade em transformação, que o mundo do trabalho está mudando muito rapidamente e nós estamos perdendo a base de arrecadação que hoje existe sobre a Previdência. Antes de falar detalhadamente desse problema, eu vou apresentar aqui, eu acho que não está transmitindo para cá, um pouquinho da importância do setor de serviços na economia brasileira. O Brasil é um país que, apesar de ter tido baixo ritmo de crescimento econômico nos últimos anos, é um país que caminhou para uma estrutura de produção e de valoração econômica muito semelhante à dos países desenvolvidos, ao contrário da China e da Índia, que mantém uma estrutura ainda mais antiga, mais antiquada. O que significa essa estrutura? Significa que nós concentramos uma parte muito grande da produção nacional ou do PIB brasileiro em alguns setores de atividade que são
fortemente intensivos em mão de obra, que são os setores de prestação de serviço. Aí inclui, nesse grande setor terciário da economia, inclui o setor comercial, o setor financeiro, os serviços públicos e os chamados serviços privados não financeiros, que é o ponto de atuação, foco de atuação da CNS. E quando a gente olha aqui, somados, eles estão respondendo aqui no ano de 23, o ano passado, a última estatística consolidada anual, por 70% do PIB brasileiro, que é uma proporção grande. Para a gente ter uma ideia, o comparativo Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália estão na casa de 77%, 78% do PIB atuando nesses setores aqui. E os serviços privados não financeiros, 35,1% do total da economia brasileira. Aqui há um número muito grande de empresas, um volume muito grande de trabalhadores que vão de setores desde prestação de serviços às famílias, bares, restaurantes, hotéis, agências de viagem, academias, clínicas veterinárias, serviços de manicure, salão de beleza, uma enormidade de segmentos de prestação de serviços para as famílias, mas também aqueles serviços prestados às empresas, que são um segmento muito importante para toda a economia. A gente tem que imaginar, por exemplo, que a indústria de transformação, de todos os seus custos operacionais, incluindo mão de obra, mais ou menos 1/4 vem do setor de serviços prestados pelas empresas para a indústria. Quando a gente fala da agricultura, nós já temos também quase que 40% dos custos agrícolas vindos da prestação de serviços, né? Então, ele é muito importante na formação de custo dos outros setores que também, né, são os que dão uma dinâmica importante de crescimento econômico. Extrativa mineral, 60% do setor é prestação de serviço, é transporte de minérios, é transporte, distribuição para o setor de energia, assim por diante. Quando a gente fala da mão de obra, essa participação é ainda maior, é superior a 75%, ou seja, 3 a 4 trabalhadores do Brasil são empregados nesse ramo de serviços prestados de setor terciário, uma parcela de 19% no comércio, uma parcela de 23% no serviço público e uma parcela de 32% nos serviços privados não financeiros. Então, ao mesmo tempo, esses setores são importantes para a formação de custo em toda a economia e, ao mesmo tempo, eles têm na sua principal componente de custos a mão de obra, por serem intensivos em mão de obra. Hoje, o salário médio pago no setor de serviços privados não financeiros é superior ao salário médio da indústria de transformação, é o segundo maior de todos esses segmentos, só a extrativa mineral tem um nível de remuneração superior, e aí nós sabemos, aí o que pesa são poucas grandes empresas como Petrobras, como Vale do Rio Doce, que têm, de fato, um nível de remuneração muito superior à média nacional. Mas hoje, os serviços privados não financeiros está mais ou menos 20% acima da remuneração do trabalho na indústria e empregando muito mais. Ou seja, aí a folha de pagamentos é uma componente importante. Daí a preocupação, né? Nós temos uma preocupação com a folha de pagamentos porque ela é uma componente de custo grande e, ao mesmo tempo, é dessa folha de pagamentos que hoje sai o financiamento do regime geral de previdência social, que são todos aposentados seletistas do país. Então, vamos tentar entender, antes de falar da proposta, que o Luigi vai retomar a palavra e apresentar isso para a gente, qual que é a situação atual e o que a gente está vislumbrando para o futuro. Nós temos 3 grandes problemas associados ao sistema atual. O primeiro, muito importante, é que nós vivemos num mundo mais, estamos falando isso dos últimos 20, 25 anos, um mundo que tem instabilidade do emprego. Instabilidade do emprego significa que nós temos ciclos muito acentuados de elevação da taxa de desemprego, de diminuição da taxa de desemprego, e isso afeta, porque quem contribui
para o sistema é quem está empregado. A contribuição é a contribuição do beneficiário, né, que aí varia conforme sua faixa profissional, chegando no máximo a 11%, e a contribuição patronal, né? E a patronal é 20% da folha e que, obviamente, isso onera, né, pesadamente o custo das empresas. Uma oneração que passa por preço e uma carga tributária que é cumulativa, porque a hora que uma prestadora de serviço, por exemplo, de limpeza, de vigilância, de alimentação, numa indústria, contrata uma prestadora de serviço para essas atividades, o prestador de serviço vai passar lá dentro do custo dele a folha de pagamento e esse custo que já contém uma carga tributária vai seguir no processo de produção industrial. Isso daqui não é um imposto passível de compensação, não é um imposto sobre valor adicionado, é um imposto sobre uma das partes do preço final da mercadoria. E quando a mão de obra pesa muito no custo, essa parcela de custo é grande. E aí o peso desse imposto é muito grande e vai ser carregado na cadeia produtiva. Essa flutuação do emprego, momentos de recessão, momentos vai mostrar, a gente vai apresentar aqui os dados, vai ver que a gente tem momentos de crescer demais a arrecadação, mas momentos, em geral, que a arrecadação anda para trás, temos momentos, e isso vai ter um impacto sobre o déficit previdenciário brasileiro e, portanto, sobre o déficit do governo federal e, portanto, sobre a política monetária. Uma parte desse problema termina numa taxa de juros mais elevada e numa moeda mais desvalorizada. Depois nós temos um outro problema, que é a formalidade dos contratos de trabalho. No Brasil, nós temos 105 milhões de pessoas ocupadas na atividade econômica e só 53 milhões com carteira assinada. Só que todas aquelas outras pessoas, pelas reformas anteriores da Previdência, vão, ao completar uma certa idade, 65 nas mulheres, 70, vai ter direito a uma previdência. Mesmo que seja o piso, ele vai ter direitos, mas sem ter contribuído no passado. Esse dinheiro para fechar essa conta vem constitucionalmente do Tesouro Nacional. É uma obrigação do Tesouro Nacional complementar os recursos para garantir esse direito universal à aposentadoria por idade. Se a gente aumenta a informalidade da mão de obra, e isso é um cenário que a gente já viu flutuar, nós já tivemos 60% da mão de obra informal, já tivemos 43% da mão de obra informal, isso aconteceu ali naquele ciclo de crescimento 2012, 2014, diminuiu a informalidade, mas depois veio a crise, a recessão, a informalidade foi para 60% novamente e agora estamos em 54%. Né? Então esse percentual de pessoas que estão no mercado formal de trabalho afeta as receitas do regime de previdência, né, que estão sendo, nós vamos ver agora na sequência, bastante insuficientes para o financiamento de longo prazo. Quando a gente pega aqui o déficit acumulado em 12 meses do regime geral de previdência social, nós estamos aqui, esse último dado aqui de junho de 2024, a última atualização que a gente fez do estudo, nós estávamos com um déficit de quase 350 bilhões em 12 meses. Esses 350 bilhões vão obrigatoriamente ser cobertos com recursos do Tesouro Nacional, que vem da arrecadação de todos os impostos, além do dinheiro que vai para o regime geral de previdência, da contribuição patronal e da contribuição dos trabalhadores. Né? Então, a gente vê que esse déficit ele era pequeno em janeiro de 2000, ele se manteve estável até mais ou menos 2015, quando nós entramos num período de alta de taxa de juros, recessão, aumento brutal do desemprego, e o que a gente viu? As despesas, que é a linha cinza, continuam crescendo normalmente. Por quê? Mais e mais pessoas vão se aposentando,
o salário mínimo é atualizado, o valor dos benefícios previdenciários é corrigido e você tem aquela tendência praticamente natural, né, um crescimento vegetativo dessas despesas. E as receitas? As receitas caem de 600 bilhões e chegam quase a 500 bilhões. Então a gente tem um alargamento desse déficit a partir de 2015, começamos a estabilizar 2019, vem a pandemia, aumento brutal do desemprego, queda brutal dos salários pagos, uma alta rotatividade da mão de obra em todos os setores da economia, e aí a gente mergulha novamente. Estabilizamos, voltamos a crescer, só que a gente abriu esse déficit gigantesco, né, que vai ser muito difícil de equacionar simplesmente com crescimento do emprego. A gente precisa fazer o emprego crescer, mas a gente também precisa mudar a forma de arrecadar esses recursos. Então, os senhores veem, o déficit era de 16% das receitas, o governo federal financiava isso com tranquilidade, né? Chegou a cair para 12% aqui de 2012 a 2014 e depois, durante a pandemia, alcançou 45,5% das receitas, das despesas, e agora estabilizamos aqui na casa de 35%, que é um patamar muito elevado e sem tendência e sem perspectiva de redução. Ao contrário, aí nós temos o terceiro problema, que é o envelhecimento da população brasileira e a redução do que a gente chama de taxa de dependência etária. Esse é um processo de longo prazo. Nós tivemos um boom demográfico nas décadas de 50 a 90, um crescimento vegetativo da população bastante elevado. Essa turma entrou no mercado de trabalho, está hoje trabalhando, né? Quem nasceu na década de 50, até quem nasceu na década de 90, está trabalhando e contribuindo. Essa base de contribuição cresceu muito nos últimos anos. Só que essa população daqui a 10, 20 anos vai estar aposentada. Ou seja, ela vai estar retirando recursos do sistema e não contribuindo. E de 90 para cá, nossa taxa de crescimento demográfico caiu de 4%, 3,5% ao ano para 0,7% ao ano. Ou seja, o número de brasileiros que vão entrar no mercado de trabalho nas próximas 3 décadas, 4 décadas, é pequeno em relação ao número de pessoas que vão sair da força de trabalho e vão se aposentar. Isso aqui a gente vê nesse gráfico. Em 2010, nós tínhamos 15 pessoas aposentadas para cada 100 pessoas em idade contributiva no sistema, né? Hoje, essas pessoas em idade contributiva ao sistema estão na casa de 110 milhões de pessoas. Estou falando aqui entre 2020 e 2030. E vocês veem que o número de aposentados cresce. O número de pessoas em idade para se aposentar em 2050, 2060, em relação à população em idade contributiva, vai passar de 15 para 57. É insustentável. O déficit é explosivo. Ou vamos ter novas reformas reduzindo os benefícios, com impacto, né, para o financiamento econômico da população mais idosa. Isso para alguns setores econômicos é muito perverso, por exemplo, toda a cadeia de saúde, né? Desde a fabricação de medicamentos até os hospitais, clínicas. Se você tiver uma geração, né, de velhos empobrecidos, você vai ter aí uma depressão da demanda por saúde. Idosos. E aqui nós temos a projeção do déficit. Nós estávamos em 22 com 284, já mostrei para vocês que nós estamos em 350. Vamos, daqui a pouquinho, 2030, né, bater 570 e aqui 2.600 é 1,7 bi. É maior que o déficit consolidado do setor público brasileiro. E como é que é financiado isso? Com poupança privada. Colocação de títulos do governo, que são vendidos, né, os títulos do Tesouro Nacional, para captar esse dinheiro, pagar as despesas e acrescentar isso na nossa dívida. Essa conta não vai fechar. Por isso que nós precisamos já
começar a discutir a mudança, a reforma desse regime de financiamento para garantir que ele seja sustentável a longo prazo e que, portanto, você tenha aí um processo de transição demográfica de uma população relativamente jovem para uma população mais idosa sustentável. Então, agora eu devolvo a palavra ao Luigi. O Luigi vai apresentar para os senhores a visão que nós temos e o método principalmente de tributar para garantir esses recursos sem exigir, sem pressionar o Tesouro Nacional, ou seja, um longo prazo que teríamos aí uma taxa de juros menor. Obrigado. Você quer que eu passe? Passa você. Eu passo. Bem, o Fernando deu um quadro muito otimista, pelo jeito, né? Parece que nós estamos indo não sei se para o inferno ou para o paraíso. Vai ter gente que vai receber e tem gente que não vai receber pelo jeito que as coisas estão indo. Esse estudo, em função disso, desde os anos 2000, a gente tem feito um trabalho de ter uma alternativa para remunerar essa previdência. E foi através de uma solicitação nossa a Getúlio Vargas, da qual o Fernando era professor, fazer um trabalho de alternativa de financiamento da Previdência. E é esse estudo que nós vemos defendendo ao longo desses 24 anos, desde o ano 2000. E que, infelizmente, alguns acham interessantes, outros acham que é impossível implementar e outros acham que é questão política e não econômica. O que a gente pretende? A proposta é simples, é zerar a contribuição patronal para todas as empresas do país. Em vez de exonerar só para os 17 setores que estão hoje sendo exonerados, nós queremos que todas as empresas brasileiras tenham a capacidade de exonerar e retirar os encargos sociais sobre a folha de pagamento. Reduzir a contribuição dos trabalhadores. Também, além do fato de a gente reduzir a contribuição do patronal, nós queremos também reduzir a dos trabalhadores. E zerar a contribuição do INCRE e o salário e educação, além do INSS sobre a folha de pagamento, que hoje é 20%. Por que isso? Porque isso facilitaria não só a empregabilidade, mas sim diminuição da carga tributária sobre quem está empregando. Como foi demonstrado, 75% da mão de obra está no setor de serviço. E a reforma tributária atual, ela hoje agrega exatamente aumenta a carga tributária sobre o setor de serviço para conseguir arrecadar os 25% que eles querem colocar sobre o faturamento das empresas. Coisa que vai simplesmente quebrar o país, no nosso modo de ver. Por favor. O que nós fizemos ao longo desses anos, nós conseguimos fazer uma proposta de emenda constitucional 63, que está tramitando no Congresso, e através da Frente Parlamentar pela Desoneração de folha de pagamento que nós implementamos, e está havendo um trabalho feito por deputados e senadores para viabilizar essa proposta. Infelizmente, essa proposta está na mesa do nosso presidente da Câmara e dali até agora não saiu. Esperamos que possamos voltar a discutir logo depois das eleições essa proposta. Por favor. A proposta, basicamente, é retirar os encargos todos, como eu falei, e criar uma contribuição sobre alimentação financeira. É substituição tributária, não é criar um outro imposto para criar a mais impostos. Não, é exatamente o contrário. É diminuir a carga tributária com uma alíquota pequena, com uma alíquota de 0,66% sobre a contribuição de movimentação financeira, a gente arrecadaria os 240, 300 bilhões que são hoje arrecadados sobre a folha de pagamento. Essa é a base, ampliaríamos a base. Esse imposto sairia sobre todas as movimentações financeiras, sendo feita que são feitas hoje no Brasil, com uma base de 43 trilhões, que era a antiga CPMF, né, Fernando? Isso diminuiria, com o cálculo feito exatamente, inclusive o Fernando é que está fazendo esses cálculos, haveria uma redução de carga tributária de menos 1%. Quer dizer, nós estamos, em vez de criar um aumento de carga tributária, nós estaríamos fazendo exatamente o contrário. Diminuir a carga tributária se nós implementássemos essa base.
Qual é o segredo disso aí? Nós alcançaríamos todas as pessoas informais, sonegadores, beneficiários de isenção de impostos, até as ONGs e até as igrejas. Infelizmente, as igrejas vão ter que pagar um dízimo um pouco maior para contribuir com essa contribuição previdenciária. E principalmente também sobre os processos de bandidos e criminosos que utilizam o meio de pagamento para fazer movimentação financeira e naquele momento ele estaria pagando impostos. Aqueles 50 milhões que foram encontrados no apartamento lá na Bahia, eles foram retirados, um dia foram retirados de um banco, de uma instituição financeira. Se existisse esse imposto naquela época, pelo menos a contribuição previdenciária estariam fazendo. Quer dizer, estão usando um de hoje? Não, hoje você não sabe que o dinheiro onde vai, como vai, e, portanto, você não pode alcançar esses criminosos, essa lavagem de dinheiro que está existindo hoje. O impacto praticamente seria benéfico para todo mundo. Um aumento do PIB de 1,2%, um aumento de emprego de 1,6% e uma redução de inflação de 0,6%. É tudo que o governo todo dia anuncia. O governo tem anunciado todo dia que quer isso aí. Simplesmente essa substituição tributária já alcançaria esse resultado imediatamente. Em poucos meses a gente estaria voltando a implementar um aumento de carga, um aumento de emprego e aumento de redução de impostos e e aumento de PIB. Fernando. Quais seriam os 8 vantagens pela desoneração? Seria o fim da sonegação. Praticamente esse imposto sobre movimentação financeira é insonegável. Não tem como você sonegar, porque essa movimentação financeira, a menos que haja um sistema paralelo de movimentação, o que hoje em dia é muito difícil, você andar com dinheiro no bolso ou andar com sacola de dinheiro transitando pelo país, e fica um pouco difícil isso. Hoje, isso alcançaria todo o sistema de pagamento e todo o sistema de financiamentos. Redução do custo Brasil. Haveria uma diminuição de menos 0,6% do IGP. Aumento das exportações, que hoje também nós queremos aumentar as exportações. O setor de serviços é um setor que menos é deficitário ao longo desses anos todos, é sempre deficitário, né? O setor de serviços nas exportações. Com isso, a gente aumentaria a competitividade internacional. E aumento de formalidade, aumento de investimentos, crescimento econômico e aumento do emprego. Em 18 meses, a gente aumentaria 1,6% de emprego e crescimento econômico de 1,2% em 18 meses. E aumento da formalidade. Essa é outra coisa também. Haveria uma diminuição de conflitos entre empregado e empregador. Porque se eu não tenho mais nenhum imposto sobre a folha de pagamento, eu posso contratar uma pessoa e dar benefícios a eles de qualquer jeito. Até você oferecer hoje o pagamento de uma conta de um celular, a Receita Federal pode interpretar aquilo como carga de salário indireto e te multar pelo fato de você não recolher os encargos sobre aquela folha de pagamento. A estimativa de arrecadação em 2019, nós teríamos, você vê, a arrecadação líquida que é feita hoje, ela é paralela à arrecadação se fosse pelo CPMF, mas sempre com um percentual maior. Mais um, Fernando. Entre janeiro de 2000 e 2024, a arrecadação de previdência cresceu 183%. E hoje teríamos um superávit de 103 milhões se a gente tivesse implementado isso em janeiro do ano 2000. Em vez de ter um déficit hoje de 485 bilhões, nós teríamos um aumento de carga de percentual de 485, se a forma de arrecadar fosse feita em 2000 até hoje. E um superávit perene de 102 bilhões, o que é uma grande vantagem que nós teríamos. Uma arrecadação sempre crescente estimaria uma redução do déficit da Previdência de 283 bilhões para 237 bilhões, 50 bilhões a menos de déficit previdenciário. E vocês veem que essa boca do jacaré aumentaria cada vez mais e aumentariam cada vez mais informações sobre isso.
Outra coisa importante, nesse projeto de desoneração da folha, as prefeituras estão querendo também se beneficiar disso. E essa alternativa já contempla também as prefeituras, as cargas tributárias que existem sobre a folha de pagamento das empresas que não são, que são seletizadas e são ligadas às prefeituras. Esse seria um ganho importantíssimo das prefeituras, e isso as prefeituras estão vendo com bons olhos isso. Os prefeitos com quem eu tenho falado, realmente eles estão querendo saber mais detalhes sobre a forma de arrecadar, porque eles haveriam uma diminuição de carga tributária e diminuição de gastos atual. Mais uma vez. Bom, essa é a apresentação nossa que eu gostaria, a proposta nossa de desoneração da folha. Acredito que isso seria uma forma mais fácil, mais objetiva. O governo, quando apresentou o plano de reforma tributária, disse que em 90 dias eles apresentariam um novo sistema de desoneração da folha de pagamento, coisa que não foi feita até agora. Inclusive, a ideia é, no momento em que o governo não apresente uma alternativa de desoneração da folha, nós vamos questionar do porquê o governo não apresentou uma proposta, um projeto de lei, um projeto ou uma medida provisória para desonerar a folha de pagamento de todos os setores. Essa é a forma importante de a gente mostrar que é preciso colocar na mesma discussão hoje a desoneração da folha, senão o sistema tributário nosso não vai ser vingar. E nós entendemos que isso vai ser um aumento de carga tributária para todos os setores e principalmente para o setor de serviços. Era isso que eu queria apresentar. Se nós vamos deixar um tempo de 10 minutos aí para fazer perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou informação, estamos às ordens. Se não há pergunta, eu agradeço a gentileza. Um abraço. Luigi, o que você acha dessa, não aversão, mas esse bloqueio do governo de querer ouvir a proposta da CNS, haja vista que ela é a melhor que existe para resolver o problema do Brasil a médio e longo prazo? Obrigado. Não, hoje na mesa de discussão, a melhor proposta e tem que ser feita, tem que ser levantada essa que eu acho que a nossa proposta que há 24 anos estamos colocando na mesa de discussão, ela é bem vista e bem quista por vários setores. Infelizmente, politicamente, quando se fala em onerar, em criar uma contribuição à suplementação financeira, parece que é um palavrão. E não é verdade, porque exatamente esse é um imposto que alcançaria todos, independentes de pequenos, grandes, médios, ONGs, sonegadores, criminosos, nós alcançaríamos a todos a base. E sem aumentar a carga tributária, nós substituiríamos essa carga tributária. Por isso que é importante hoje uma discussão mais ampla e nós estaríamos implementando um tributo que durou 10 anos, 12 anos, funcionou perfeitamente bem aqui no Brasil. Por que não agora voltar a introduzir esse novo sistema tributário? Eu acho que é uma questão de política, é vontade política, e não vontade econômica e vontade empresarialmente falando. A maioria dos empresários também gostam dessa alternativa. Evidentemente, tem aqueles intermediários que não gostam de ter uma substituição da base de uma contribuição à suplementação financeira, porque perderiam o escopo da própria atuação e do próprio sistema de intermediação de serviços e intermediação financeira que hoje eles defendem arduamente. Eu queria fazer uma pergunta ao Luigi ou ao Fernando. Um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Desculpe, agora está escutando? Tá. Eu queria saber qual é o percentual de informalidade de todo o movimento financeiro aqui no Brasil. Eu acho que o Fernando é que vai responder essa pergunta. Informalidade. A informalidade financeira, ela é relativamente pequena comparada à informalidade fiscal e à informalidade da mão de obra. Né? Mesmo atividades
com mão de obra informal, mesmo atividades que tenham algum nível de sonegação ou de elisão fiscal, eles acabam passando pelo mercado financeiro, né? Então, por isso que a gente diz, se capturar o recurso, se a fonte de arrecadação estiver no mercado financeiro, nós vamos pegar a informalidade trabalhista e a informalidade fiscal e passar a pegar uma pequena fração de contribuição dessas pessoas que hoje não contribuem com nada, né? Reduzindo drasticamente aquele número que o Luigi apresentou, a carga tributária do setor formal, das empresas que pagam tudo certinho a mão de obra, pagam tudo certinho os impostos. Então você resolve essa distorção. Hoje, a informalidade financeira, ela vai acontecer no submundo do crime e naquelas poucas atividades que são geridas por dinheiro vivo, né? Então, um pequeno comércio de camelô nas ruas, atividades de tráfico de droga, atividades para a movimentação nas igrejas que arrecadam em papel moeda, guardam em cofre, depois despendem em papel moeda. Mas mesmo essa atividade vai passar, o grosso vai passar pelo mercado financeiro. Então, nós diríamos assim, hoje nós temos a nossa estimativa com precisão grande, uns 45% a 50% de formalidade no mercado de trabalho, uns 20%, 25% de informalidade fiscal, ou seja, de algum mecanismo que desvia, e só uns 8% de informalidade financeira, que é o que a gente tem de meio de pagamento, papel moeda, em relação ao total de movimentação. Cresceu um pouquinho com criptomoeda, mas esse mercado já está novamente todo configurado, porque para ter segurança ele mesmo se formaliza, né, para poder arcar. Então a gente jogaria muito forte na formalidade da economia e tirando os incentivos para não ter contrato de trabalho, os incentivos que hoje existem para a sonegação, né? A partir do momento que a base é outra, você resolve uma boa parcela desses problemas. Só que aproveitando, não só a informalidade, mas queria salientar que os 50 milhões de trabalhadores seletizados hoje não pagariam essa conta, porque nós estamos diminuindo 3 pontos percentuais o INSS da arrecadado que os trabalhadores pagam e substituindo por essa contribuição à suplementação financeira. Na hora que ele for no banco para retirar o dinheiro do salário dele, ele vai pagar a contribuição à suplementação financeira, previdenciária que eu estou chamando, mas naquele momento ele também tem um benefício de menos 3 pontos percentuais de INSS que ele trabalha. Então ele não vai zerar. Então os 50 milhões de trabalhadores seletizados não pagariam essa conta. Essa é outra informação importantíssima, que nós não estamos aumentando a carga, porque muitos dizem que isso ia aumentar a carga do trabalhador e os pobres é que iriam pagar. Não é verdade. Exatamente esse imposto é o imposto mais justo possível. Quem tiver movimentação financeira maior vai pagar mais, enquanto que quem tiver menor vai pagar menos. Se não tiver mais ninguém, agradecemos a gentileza por parte dos organizadores da feira e agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.